mais uma vez aqui o quadro Medicina Orofacial traz um convidado ilustre para participar com a gente na tarde desse sábado. Então, primeiramente, eu vou dar aqui o boa tarde à âncora desse quadro, nossa doutora Daniele Pedra. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, doutor Livio Nunes. Boa tarde a todos. Ligados aqui no Se Liga Show com a gente. E dessa vez com uma presença ilustre, o meu mestre, né? Gentileza sua. Meu mestre da harmonização orofacial. Maravilha. Então vamos agora trazer um boa tarde aqui do nosso ilustre convidado, professor doutor Levi Nunes, pós-doutor em cirurgia na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder dividir um pouquinho de conhecimento, tempo, nesses momentos tão complexos que vivemos, né? E a gente, para nós aqui do programa Se Liga Show e do quadro, né, Medicina Facial, uma grande honra. A gente sabe que a correria está grande, mas o senhor conseguiu aí disponibilizar um tempinho para poder conversar com a gente, compartilhar conhecimento. Temos certeza que será um bate-papo muito proveitoso e também muito produtivo. E o doutor, nesse momento, está no interior de São Paulo, né, um pouco longe da gente fisicamente, mas a tecnologia consegue nos unir, e isso que é o interessante, né? A gente consegue ficar um pouco mais perto. Agora, doutor, eu gostaria já que o senhor iniciasse, né, falando um pouquinho da sua carreira aí, que é pautada na área da harmonização orofacial, uma área que a doutora Daniele, ao longo desse quase um ano, participa aqui com a gente, também fala bastante, mas gostaria que o senhor agora falasse dessa sua área. Bom, na realidade, a harmonização, ela foi surgindo, ela foi nascendo aos poucos, e ela entrou na minha vida já efetivamente, cerca de 15 anos, mas com uma carreira na área, especificamente, ela não é realmente o meu ponto foco, meu ponto principal. Eu tenho uma formação em cirurgia, e dentro da cirurgia bucomaxilofacial, eu acabei entrando numa seara de tratamentos de dor. Então, meu objetivo maior era tratamento de dores orofaciais, e encontrei dentro da toxina botulínica uma excelente ferramenta e que me atendia nos pacientes vítimas ou vitimados de cefaleias, cialorreias, e aí foi uma série de eventos dentro de um contexto off-label. Na época, ninguém falava sobre o uso da toxina de uma forma ampla, de forma funcional, e a qual nós começamos a fazer uma trilha por esse caminho. E esse caminho foi solidificado em 2010, quando no CIOSP, né, o seu grande congresso de São Paulo, que a gente chama de congressão, surgiu a oportunidade de a gente falarmos sobre a toxina botulínica na implantodontia. E isso foi uma grande novidade na época, ninguém tinha ouvido falar sobre toxina na odontologia, nem na estética, nem de funcional. E surgimos, então, com os preenchedores e a toxina botulínica, voltados para a implantodontia, voltados para a reabilitação oral, quando você gostaria de melhorar a condição de um lábio, de um vedamento, ou de uma sustentação de face, de um modo geral. Isso começou a surgir a história, a harmonização orofacial. Eu falava muito, um dia vocês vão conhecer a harmonização orofacial. E esse nome acabou pegou, virou um jargão inicialmente, e, enfim, depois de muita luta, muito sacrifício, junto ao Conselho Federal, que foi fundamental, num apoio fantástico para que nós obtivéssemos o sucesso que temos hoje. Sem o Conselho Federal de Odontologia, na figura do Dr. Juliano, nós não teríamos como hoje realizar a harmonização orofacial, de hipótese alguma, visto que ele realmente abraçou a causa, junto com a sua diretoria, junto com todos os CROs que compõem o nosso Brasil, e, enfim,
conseguimos grandes vitórias judiciais, ganhamos processos seguidamente. Isso desagradou muita gente, isso agradou muita gente. Mas, enfim, ao longo desses 10 anos, efetivamente, desde o CIOSP, teve um marco na história sobre a toxina botulínica. Várias especialidades acabaram trazendo no seu meio a toxina botulínica, principalmente a ortodontia, principalmente a bucomaxilo e a implantodontia. E veio depois associado à odontologia hospitalar. Enfim, a odontologia recebeu a harmonização como um parceiro de especialidade, entendendo, principalmente nos dias de hoje, que a harmonização passa a ser uma especialidade multidisciplinar, onde podemos agregar com outras especialidades e vice-versa. Isso nos leva a um estágio atual muito interessante, com um desenvolvimento fantástico. Hoje existe tecnologias específicas para a harmonização orofacial. Hoje mesmo demos aula o dia inteiro sobre as tecnologias avançadas, que é o ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada e mais parte de laser, ou enfim, muita coisa entrou na harmonização, coisa que ninguém nem imaginava que um dia nós teríamos essa gama de procedimentos que temos hoje. Para quem começou, como eu, com toxina botulínica para dor, depois descobriu toxina para estética, aí vieram os preenchedores vieram inúmeros outros segmentos, e hoje, graças a Deus, a odontologia ganha um respeito cada vez maior dentro do meio. Perfeito. Professor Levi, queria te fazer uma pergunta. Como está, né, as suas aulas no exterior e comparadas com o do Brasil? Como que está a harmonização orofacial no exterior? O Brasil está igual para igual? Está mais adiantado? Como que está o processo? O senhor que roda o mundo dando aulas de harmonização orofacial, não só para brasileiros, mas para outras universidades, que o senhor pode até estar citando os nomes, né? Como que está esse processo? Assim, doutora, o Brasil, de um modo geral, ele é muito respeitado na área acadêmica. Ele tem uma das maiores universidades do mundo, a qual tenho a honra de fazer parte. E hoje eu tenho, assim, muitas escolas parceiras que eu não poderia deixar de agradecer, mas a gente não pode deixar de citar que, como você perguntou sobre universidade, sobre ensino, etc., nós temos hoje o respeito de ter, dentro do contexto mundial, uma USP, uma Unicamp, uma Unesp, que são figuras públicas, né, escolas públicas, e que trazem um nível de cultura e de pesquisa e educação muito significativo. Isso lá fora é muito respeitado. Existe um intercâmbio muito bom entre as universidades, onde o brasileiro ele é extremamente bem aceito. Ele tem criatividade, ele tem inteligência e ele tem conhecimento. A odontologia brasileira, ela se destaca muito na sua mão de obra. O brasileiro tem uma habilidade muito interessante, fora de padrão, que compensa, muitas vezes, a falta de tecnologia que nós não possuímos, ou alguns materiais inovadores que ainda não chegaram no Brasil, ou estão chegando, ou chegam muitas vezes de forma discreta. Mas a mão de obra que nós possuímos, a destreza manual do dentista brasileiro é reconhecida no mundo inteiro. Então, graças ao brasileiro, ao Brasil, eu, Levi, acabo sendo respeitado lá fora e acabo tendo a oportunidade de levar a harmonização, levar a bucomaxilo, levar a implantodontia para universidades de ponta nesse mundo afora. O que acontece, que eu vejo também,
por outro lado, é uma certa banalização da odontologia, principalmente quando você fala de harmonização orofacial. Hoje a gente vive uma fagocitose. Hoje, infelizmente, nós temos uma rede social que, ao mesmo tempo, nos aproxima, e essa rede social também nos destrói. Pois hoje o valor de um indivíduo está no número de seguidores numa determinada rede. Isso, eu costumo dizer que ser famoso no Instagram é ser rico no banco imobiliário. Então, quando você pega uma celebridade mundial ou uma celebridade aqui no Brasil mesmo, um artista de TV, de novela, ele tem lá o seu 1 milhão, 2 milhões de seguidores. E eu fico absurdado quando eu vejo um dentista com 1 milhão de seguidores. Eu queria saber aonde está esse 1 milhão de clientes. Porque seguidores, eu tenho 1 milhão de seguidores e tenho 30 curtidas numa foto, eu tenho 20 comentários na minha foto, alguma coisa está estranha. Só que essas pessoas vendem uma imagem de seguidores e, com isso, acaba levando, de uma certa forma, clientes mal informados ou desinformados para em busca de algo que não existe, ou colegas que acabam caindo em certas armadilhas, em cursos de péssima qualidade, aonde visam apenas a parte financeira, não tem formação, não tem história. Essas pessoas estão fagocitando a nossa harmonização orofacial, como fagocitaram a ortodontia, como fagocitaram a implantodontia. Quando a implantodontia surgiu na minha vida, em 84, você tinha que fazer um super curso de credenciamento para comprar um kit cirúrgico, um motor cirúrgico, um contraângulo. Era uma fortuna. Eu não acho que tem que continuar essa fortuna. Eu acho que tem que popularizar mesmo. Porém, basta hoje eu telefonar para alguma empresa XYZ e falar: manda entregar um kit para mim de implante. A empresa não quer saber hoje se eu sei fazer implante, se eu tenho formação em implantodontia, por exemplo. Eu quero comprar aparelhos ortodônticos, eu quero comprar brackets, qual seja a prescrição, basta olhar dental e eu compro. Eu posso ser dentista ou eu posso ser, como a gente diz aqui em São Paulo, eu posso trabalhar numa banquinha na 25 de março, colando bracket e vendendo aparelho ortodôntico. E tem de monte de gente fazendo isso. Isso deixa muito triste dentro da odontologia. Mas, por outro lado, nós temos pessoas sérias, pessoas que trabalham, como a doutora Daniela, por exemplo, em que vem sendo cada vez mais uma referência na região do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Campos de Goytacazes é a casa dela, e ela realmente domina essa região, faz um trabalho excepcional. E a gente sabe o quanto que ela sofre por fazer um trabalho bom, por fazer um trabalho digno, enquanto que muita gente faz uma prostituição da harmonização, faz uma condição muito ruim, onde tem, eu costumo dizer isso abertamente, eu não tenho nenhum problema em falar isso, colegas com síndrome de dermatologista, em que querem tratar doenças da pele, que não faz parte da nossa história. Tem o pessoal com síndrome de cirurgião plástico, querendo fazer procedimentos cirúrgicos que não existem na odontologia, como, por exemplo, a lectomia, blefaroplastia, lifting cirúrgico. Tem gente fazendo nariz aberto, em cirurgia aberta. Isso não é permitido na odontologia. Eu, com pós-doutor em cirurgia, trabalho há 35 anos com bucomaxilo na linha de frente, em sala de emergência. Nós não somos autorizados a fazer rinoplastia. Nós não somos autorizados a fazer alectomia. E muita gente, com a menor condição, sem a menor possibilidade, posta na internet. Hoje eu vi um caso horroroso, um nariz assimétrico, uma sutura assim, que eu teria vergonha da minha mãe se eu mostrasse aquilo para ela.
e ele postando, o sujeito postando a perfeita alectomia. Meu Deus. Esquece que quando você faz uma cirurgia dessa de forma errada, você mexe com o compressor da asa do nariz, você estreita a passagem de ar, você tem cornetos nasais. As conchas nasais ficam ainda com maior dificuldade de passar ar. Então, o nosso paciente vai virar respirador bucal, vai se tornar um paciente com as suas dificuldades devido à respiração bucal. E tem gente que busca, que segue esses profissionais, pagam cursos para fazer a chamada ROF cirúrgica, que não existe. Eu deixo aqui um apelo ao canal de vocês, em que leve o conhecimento à odontologia, que sigam a Resolução 98, sigam o que o Conselho Federal de Odontologia determina como área de atuação. Nós ganhamos muito. A nossa área teve uma abertura muito grande com a harmonização. E eu peço, não banalizem ela, não façam dela algo pífio, algo assim que não vai ter valor amanhã. Não deixe ela ser fagocitada pelos maus profissionais. Isso é um apelo, eu clamo aos colegas em que ponham a mão na consciência e trabalhem de forma justa e perfeita em todos os sentidos. Doutor Levi, eu lembro que há 3 a 4 anos atrás, uns 4 anos, eu perguntei ao senhor, quando que vai ser seu curso de fios? Aí você falou, quando a Anvisa, quando tiver um fio no Brasil, que a Anvisa que seja certificado, permita. E já tinha gente fazendo fio, e a balde, assim, muita gente, e você não quis me dar o curso, falou, não, quando a Anvisa tiver o fio, a gente vai fazer o fio. Então, foi bem por aí. Existiu um hiato entre os fios chegarem no Brasil, os fios faciais, há diversas formas de fios faciais, e a Anvisa. Enquanto a Anvisa não registrou esses fios, eu fui um dos mais ferrenhos que não apoiavam, era contra. Não pela técnica, não pelo produto, mas por não ter Anvisa. E por ser um crime inafiançável. Nossa. Como um crime inafiançável, você não pode dar um curso ensinando a fazer isso. As pessoas faziam, estavam nem aí. Hoje, se você entrar no Mercado Livre agora, você vai encontrar pelo menos de 20 a 30 empresas que vendem fio sem Anvisa. E a gente briga muito com isso. Você vai achar roller sem Anvisa, fio sem Anvisa, você acha toxina botulínica sem Anvisa, você acha toxina botulínica vinda do Paraguai, produzida em Israel, e que é vendida a preço de banana. Desconheço. Graças a Deus que você desconhece, eu não vou falar aqui os nomes, justamente para as pessoas não procurarem. Mas nós hoje já botulina com preço que eu não consigo chegar, deve ser essa. Como é que um profissional consegue fazer um preço tão inferior ao seu? Alguma coisa tem diferente. Eu costumo brincar em aula em que estrogonofe se faz com filé mignon, creme de leite Nestlé, ketchup e Heinz. Quando você usa patinho, amaciante e creme de leite Xiririca da Serra, você não tem estrogonofe. Você pode ter um picadinho. Pode até ter uma aparência bonita, mas não é estrogonofe. Né? Doutor Levi, oi. Pegando um gancho aí nessa parte que o senhor falou da banalização da sua área, que prejudica tanto, o senhor acha que isso se deve também a esses falsos profissionais que oferecem mundos e fundos serem mais em conta? Aí as pessoas acabam indo pelo mais popular, pelo mais barato, e aí geram muitos prejuízos, e depois as mesmas pessoas que acabam se dando mal com esses profissionais
são as que vão procurar profissionais como o Daniel Pedra, como o senhor, para tentar reparar. Então, também tem esse lado da moeda, né? E quando é reparável, tá bom ainda. Então, você falou tudo. Primeira coisa, obviamente, quem não gosta de um bom preço e de um bom valor? Mas a gente tem que entender o que é valor e o que é custo. São coisas muito diferentes, né? Quando a gente tem valor no meu trabalho, meu trabalho tem um valor agregado, não só ao meu conhecimento, à minha técnica, mas ao produto que eu uso. E muitas vezes, na busca de algo barato, simples, né, é muito complicado. Muita gente me falou assim, eu queria fazer uma harmonização barato e fácil. Eu falei, é difícil. O que você pode fazer por mim que seja bom e barato, rápido? Eu falei, você pode fazer um miojo. 3 minutos. Um miojo, né? Que eu posso te oferecer de bom, barato e rápido é miojo. Uma harmonização demora 1 ano para ser feita. O grande problema é quando vem para nós as complicações. E isso quando vem para nós. Porque a maioria das vezes o desespero desse paciente acaba caindo numa sala de emergência de um hospital e ele acaba indo para uma outra área da saúde em que não se roga nenhum segundo em indicar um processo, um advogado e testemunhar contra. Isso é muito claro hoje em dia. Então, quando ainda vem esses casos... então. Quando ainda vem para a gente consegue resolver, o problema é quando não tem como resolver. O problema é quando você tem... Eu peguei uma estatística essa semana em que procedimentos mal realizados nos Estados Unidos, eles custam cerca de $450. E para consertar esses maus resultados que custaram bem barato, dentro do dinheiro americano, mesmo no nosso, $450, chega a custar $20 mil ao Serviço Público de Saúde. Então, aqui não está sendo diferente. Então, um produto vendido, barato, de um profissional não qualificado, ele acaba trazendo um custo extremamente alto para nós no final da história. E isso, ainda por cima, denigre a imagem do cirurgião dentista, denigre o nosso trabalho. Isso tem que ser freado de alguma forma. E esse trabalho de vocês, pelo canal de vocês, é extremamente importante em que leve a consciência para a população e para os dentistas, de modo geral. Nós, profissionais da área da saúde, precisamos nos posicionar, primeiramente, que jamais eu sou segunda opção. Eu não posso ser segunda opção. Eu tenho que ser a primeira opção. Eu sou o primeiro. Quando eu falo a odontologia tem que ser a primeira opção. Nós não podemos aceitar sermos a segunda opção. Eu vim aqui porque você é mais barato. Não. Eu sou tão caro ou mais que qualquer outro profissional. Porque eu uso qualidade, técnica e dou para o meu paciente segurança. Por isso que eu não posso jamais aceitar em que a odontologia fique como segunda opção dentro do contexto da área da saúde, em qualquer nível que seja. Verdade. Eu fico, assim, vendo, existe várias pessoas, vários profissionais da área de saúde que faz harmonização, né, orofacial. E a gente vê também algumas emissoras de TV colocando erros de pacientes odontológicos, né? E não colocam os erros dos pacientes médicos, por exemplo, né? E ficam colocando muito, assim, a odontologia, né, a harmonização orofacial feita por cirurgiões dentistas, aquém da harmonização orofacial feita com os médicos. Eu posso dizer, hoje, como cirurgião dentista, né, em relação ao professor Levi, sonho é sentar na cadeira e falar: Levi, faz a minha harmonização. Nunca pensei em um médico, qualquer outro, sei lá que seja,
porque a gente já conhece o trabalho, a gente conhece o caminho, né? E como aluna, entendo bem o profissional, né? E eu estou aqui, fui aluna? Não, sou aluna, porque não acabou. Tem uns 3 coisas aí já que eu já não sei fazer. Já estou com um déficit de 3 procedimentos que você já está dando que eu não sei, né? Então, estou me sentindo bem insegura. Eu falei, epa, estou ficando para trás. Mas eu falo assim para os meus colegas, gente, eu fiz vários cursos, eu não fiz um curso com ele para logo fazer. Já teve dias que eu cheguei, já te segui até no Espírito Santo, né? Cheguei lá, o que você está fazendo aqui? Insegurança. Porque enquanto a gente não se sente seguro, é um curso, é 2, são 3, não faça. Faça 2 cursos, faça 3, não faça a primeira. Faça 1, faça 2, vale a pena a segurança que a gente passa para os nossos pacientes, a segurança que a gente passa para nós mesmos, a gente dormir sabendo que aquele procedimento deu certo, que o paciente não vai ligar na madrugada dizendo que está com problema. Isso é muito sério, né? Então, eu indico o professor Levi, porque é o meu mestre, meu professor, é aquele que me ensinou tudo que eu sei, e vai me ensinar mais, que estou precisando. Né? Tá, então, são você está exagerando, não é tudo isso, não. Não é tudo isso. Você tem um conhecimento muito vasto, você tem uma coisa que é muito importante, que é o bom senso, e isso é o mais importante. Se eu conseguir ensinar para os meus alunos 50% de conhecimento e 50% de bom senso e ser crítico no que vai fazer é fantástico. Tirar o cirurgião dentista de dentro de um buraquinho escuro e úmido chamado boca e levá-lo para um mundo tridimensional, num mundo multidisciplinar, é muito importante. E assim, Daniela, a odontologia, ela acaba caindo na mídia, muitas vezes, mas por uma questão, né? Mídia é mídia. E existem erros em todas as áreas, em todas as profissões, existem pontes que caem, existem carros que quebram do nada, ou seja, todas as profissões têm seus erros, têm seus recall. E a odontologia não é diferente. Eu gosto muito mais de olhar para o meu interior e dizer, vamos melhorar cada vez mais para que a gente não tenha tantos erros. Porque erros teremos sempre, afinal, eu acho que perfeito somente Deus, em que tenha a sua magnitude. Nós somos apenas instrumentos e temos que estudar muito, fazer uma curva de aprendizado, fazer muita hora de estrada. Eu falo que todo dia eu aprendo um pouco. Muitos dos meus casos, muitos dos meus sucessos e inovações off-label, que eu chamo, né? Os meus off-label, já que off-label é um termo hiperconhecido, um termo científico real, eu aprendi simplesmente tentando tirar 15 minutos por dia. É uma coisa que é um desafio que eu faço para todo mundo que sempre me ouve, em aula, ou em live, ou cursos online, ou prazer estar no canal de vocês. Tire 15 minutos por dia e leia um artigo. Leia um capítulo por livro. Se você ler um artigo científico por dia, você vai gastar 15 minutos, não mais do que isso, você terá lido cerca de 400 artigos no ano. Nossa. Se você ler um capítulo de livro por dia, um capítulo, eu não estou falando para você ler um livro, mas um capítulo, você terá lido cerca de 80, 50, 60 livros por ano. Só que as pessoas preferem gastar os seus 15 minutos postando besteira, trocando WhatsApp com, sei lá, besteiras 1000, ao invés de aproveitar esses 15 minutos. E eu falo isso porque nesses meus 15 minutos eu consegui descobrir coisas fantásticas e colocar em prática coisas até então que ninguém falava, ninguém ouviu falar,
Hoje, um monte de gente já me ouviu em congresso, em palestras, muita gente fala que foi ele que inventou, muita gente fala que eu que ensinei o Levi foi meu aluno, mas a gente sabe que a verdade é filha do tempo, né? Então, não adianta você querer esconder, porque a história está escrita de uma forma ou de outra e gravada em pedra, e não em areia. Desta forma, a gente, com esses 15 minutos, descobriu trabalhos fantásticos na área da celorreia, do ronco, da ortodontia, da implantodontia, das dores orofaciais, dores trigeminais, e aí veio uma série de atuações. Hoje nós temos, poxa vida, grata satisfação de ter pacientes em UTI com salivação abundante, tendo bronquopneumonia aspirativa, indo a óbito, e o cirurgião dentista aplicando toxina em glândulas parótidas, glândula submandibular, controlando saliva e tirando esse paciente de uma possibilidade de óbito. Isso só citando um dos exemplos. Isso chama-se odontologia, isso chama-se levar a odontologia num patamar em que eu considero que seja justa. Ela precisa ter esse destaque. E eu briguei pela implantologia, briguei pela bucomaxilo, pelo óxido nitroso, odontologia do esporte, odontologia hospitalar, harmonização facial. E eu acho que nasci brigando e vou morrer brigando. Brigando, né? Não, entendo. Brigando modo de dizer, não, né? E graças a Deus que o senhor briga. Eu vou dizer assim, eu vou dizer que eu vou seguir lutando pelo que eu acredito, e isso incomoda muita gente, isso deixa muita gente preocupada. Todo mundo sabe que quando eu morrer eu vou ter 2 caixões, um para o corpo, outro para a língua, porque eu falo mesmo. E todo mundo fala assim, Levi, mas você fala? Falo porque meu telhado não é de vidro, pode fuçar à vontade. Meu telhado de vidro são apenas os meus erros que eu cometi ao longo do meu aprendizado, para que hoje eu tivesse um certo conhecimento e uma certa, assim, temeridade em cometer erros maiores. Então, hoje a gente toma cuidado pelo que a gente aprendeu ao longo desses anos. E aí eu tenho que falar, eu falo, tenho que pensar, eu penso, e pronto. E eu deixo muita gente brava comigo. Esse é o mestre Levi. Esse é o nosso mestre. Como o pessoal diz, esse é o Levi. O Levi está hoje levizando. É um termo que muita gente usa por aí. E ele está levizando hoje. Ou senão, eu vou levizar hoje. É que quando alguém resolve falar o que pensa. E a gente podia ficar aqui levisando com o doutor Levi Nunes a tarde toda. Infelizmente, nosso tempo já está se encerrando. Tem que ter, mais uma vez, ficou o gostinho de quero mais, porque o papo foi muito bom. O doutor Levi nos deu uma aula e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui serviu para os nossos telespectadores terem essa noção da importância de procurar bons profissionais. Fica mais uma vez o alerta, nem sempre o mais barato é o melhor, quase nunca, dias de passagem, e pode acabar tendo arrependimentos. A doutora Daniele Pedra está aqui, já faz esse programa com a gente há quase um ano, e ela sempre vem lá dando muitos pacientes que chegam a ela depois da besteira ter sido feita para ela reparar. Graças a Deus, felizmente, quase sempre ela consegue dar um jeito, mas tem algumas vezes que o erro é tão grotesco que não é possível. Então, fica aí, mais uma vez, o alerta. Doutor Levi Nunes, muito obrigado. Sem palavras para agradecer ao senhor. Foi um prazer e volte sempre. Aqui o nosso programa sempre estará de braços abertos e de portas abertas também para o senhor participar. E eu tenho certeza que esse alerta valeu muito. Antes do senhor se despedir, peço à doutora Daniele Pedra, que fez esse brilhante convite, para fazer ali a sua consideração final. Eu gostaria de agradecer imensamente a gentileza do professor Levi de estar conosco, né? Ele tão ocupado, ele já está com a agenda cheia, você vê lá a agenda dele lá no Instagram, não tem data mais para colocar cursos com ele, né? Então, e mesmo assim, ele veio aqui mostrar um pouco, né,
do que é harmonização orofacial e o que é odontologia, né? No Brasil, o que é ser um cirurgião dentista? É um exemplo para todos nós. Obrigada, Dani, pela oportunidade. Obrigada a todos que estão ligadinhos no Se Liga Show. Bom, gente, eu só posso agradecer o convite, é uma honra. Estou à disposição sempre, por mais que eu possa estar ocupado, a gente sempre dá um jeitinho. Eu costumo dizer, para a gente finalizar esse bate-papo, quando você precisar de algo, peça para quem não tem tempo. Porque aquele que tem tempo sempre está ocupado com alguma coisa que não vai dar certo naquele dia, naquela hora. Mas quando aquela pessoa que não tem tempo, ela se vira, ela dá um jeito e ela consegue atingir a sua necessidade ou a necessidade dela. Peça para quem não tem tempo. E eu deixo aqui meu beijo no coração de vocês, a todos os parceiros do canal, e que realmente Papai do Céu cuide muito de vocês e que vocês levem essa odontologia maravilhosa pelo mundo afora. Tá Amém. E esse papo com o doutor foi muito reflexivo para a saúde e também para a vida. Esse último conselho que ele deu aí foi o marco. Doutor, um abraço e sucesso para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço.